Todo mundo consegue ver aí? Alguém dá um retorno aí por áudio? Já que eu não estou vendo aí se vocês estão escrevendo. Alguém responde aí, por favor, por áudio, se está conseguindo enxergar. Alô, alô? Pessoal? Saulo, Paloma, estão me ouvindo? Tá, professor, tá Pronto, certinho aqui. pronto, bacana. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, a gente parou basicamente na nossa última aula. Deixa eu cortar isso aqui. Pronto. A gente parou basicamente na nossa última aula falando de Windows, né, de problemas que a gente tem no Windows, ou pode vir a ter. E aí, dependendo do tipo de problema, a gente não consegue resolver no próprio Windows, né? A gente vai precisar de uma mídia de instalação do sistema operacional. O que é que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que ter um pendrive com a instalação do Windows, que a gente chama de pendrive de boot ou pendrive bootável, como eu coloquei aqui embaixo, ou um DVD, né? Mas é mais comum hoje em dia já a gente utilizar pendrive, inclusive por causa do tamanho da instalação do sistema operacional. Ele já passa aí dos 4 gigas, então é incomum, já passa a ser incomum a gente trabalhar com DVD. Basicamente a gente vai trabalhar com um pendrive, né? E aí a partir do pendrive a gente vai entrar nessa parte aqui de reparar o computador, né? E não instalar. A gente vai dar boot no pendrive, ou seja, a gente vai iniciar o computador, ele vai reiniciar, ele vai carregar o instalador que está no pendrive do Windows e não o sistema operacional que está no nosso HD. Vai abrir uma tela como essa aqui e a gente vai vir aqui para reparar o computador. Então a gente parou a última aula basicamente falando disso, né? Que a gente entrava nessa opção aqui, reparar o computador, a partir do pendrive, para corrigir uma série de problemas que a gente pode enfrentar, né, no uso do Windows. Aí a gente comentou também sobre as interfaces. Se você estiver trabalhando com a instalação do Windows mais antiga, né, como o Windows 7, quando você vier nessa opção aqui, ó, reparar o computador, vai abrir essa telinha aqui para vocês. A partir do Windows 8, 8.1 e 10, né, vai ser essa tela daqui, né, e aí você tem três opções, na verdade, na parte de resolver problema, né? Aqui está em inglês, mas se você tiver com a instalação do sistema operacional em português, esse texto vai estar todo em português. Basicamente isso aqui significa resolução de problemas, né? A gente pode atualizar, resetar o computador para as configurações de fábrica ou tentar opções avançadas. Voltar o computador para a configuração de fábrica, eu considero sempre como a última alternativa, como nossa última proposta. Primeiro a gente tenta corrigir o problema, em último caso a gente restaura o computador, reseta, na verdade, ele para as configurações de fábrica. Então a gente vai trabalhar aqui, ó, nas opções avançadas. Quando a gente clica aqui, a gente vai encontrar uma tela como essa daqui, né? Então a partir do Windows 8 e nas próximas versões, o Windows 8.1 e o Windows 10, essa tela aqui é parecida, bem próxima, como está aí. E aí você tem uma série de alternativas, né? A gente pode restaurar o computador para um ponto de restauração anterior. Lembra que a gente comentou na aula que a gente pode tirar uma espécie de foto, a gente grava aquela situação do computador funcionando e se tiver qualquer problema a gente viria nessa opção aqui, ó, para restaurar para o computador voltar como estava naquela época. Por isso que até a figurinha é intuitiva, né? Ele retorna para como o Windows estava na época que você criou aquele ponto de restauração. Tem algumas opções adicionais, tem aqui um reparo automático, o Windows vai executar alguns programas para tentar corrigir, e parte dessas correções a gente vai ver aqui mais para frente nessa aula de hoje. Ela, na verdade, essa correção são execuções de comandos, né, que o Windows vai fazer automaticamente para você, se você não sabe de cabeça, enfim, não sabe buscar. A gente tem também aqui a opção do prompt, que é aquela tela preta. Lembrando que isso tudo aqui, ó, esse menu, essas opções, a gente está obtendo do pendrive com o Windows lá dentro do pendrive, né? É um pendrive com a instalação do Windows, né? Então a gente tem essas opções aí a partir do pendrive de boot, né? Então, isso, a gente vai tentar essas soluções aqui a partir de um pendrive de boot, isso que eu chamei de solução 3, se a gente não está conseguindo nem iniciar o Windows, né? A gente está com o computador com Windows e por algum motivo ele não inicia. Então a gente vai ter que ter um pendrive com a instalação do Windows para tentar corrigir o Windows instalado no HD. Então a gente está usando o Windows a partir do pendrive, os comandos
dele para tentar corrigir o Windows que a gente tem instalado no nosso HD. Então, esse é o caso onde a gente tem que ter um pendrive de boot, né? A gente não consegue nem abrir o Windows para corrigir. Se a gente consegue abrir o Windows para corrigir, então a gente tem como entrar, a gente também chegou a falar isso na última aula, nessa parte de restaurar o PC, que basicamente é retornar o computador para a configuração dele de fábrica, como se a gente estivesse abrindo o computador pela primeira vez, abrindo e utilizando o Windows pela primeira vez. Lembrando que tem aquelas duas opções lá, que a gente pode restaurar parcialmente. O que significa isso? A gente pode manter os nossos arquivos, mas ele vai apagar vai reinstalar o Windows tentando manter os nossos programas e arquivos. Pode ser que dê certo. Se não der certo, a gente faz a restauração de fábrica mais profunda, né, mais drástica, que é apagar tudo e voltar o Windows do zero. Você vai iniciar o computador da próxima vez como se estivesse abrindo pela primeira vez o seu notebook ou o seu computador. A gente tem no Windows 10, né, na verdade desde o Windows 8, esse menu de configurações, né? Então ele mudou um pouquinho. Até o Windows 7 a gente tinha o painel de controle, onde a gente fazia uma série de ações. A partir do Windows 8 a gente tem o painel de controle e a opção configurações, né? São dois programas que trabalham por enquanto juntos. Talvez o painel de controle suma e a gente fique só com essa opção de configurações. Dentro da opção de configurações, a gente tem uma série de ações, né? Atualizar o Windows, mexer na questão da segurança. O Windows vem com um antivírus bem simples e um firewall, um aplicativo de proteção contra a invasão de hackers bem simples também, né? Ele tem também um solucionador de problemas aqui, automatizado, para tentar resolver alguns problemas básicos. E aqui na tela da direita eu já deixei selecionado aquilo que eu mostrei para vocês, a parte de a gente restaurar o computador para como ele estava antes, né? Então a gente basicamente pode manter os arquivos, né? Ele vai tentar reinstalar o Windows mantendo nossos programas e arquivos, ou vai reinstalar o Windows completamente apagando tudo que a gente tem. Então tenha cuidado aqui, porque nessa opção aqui a gente vai perder tudo, né? Então façam cópias dos seus arquivos para vocês não perderem, né? A gente também tem outros solucionadores de problemas, como eu comentei com vocês. Então a gente vai encontrar esses solucionadores navegando por essas opções. A gente vai no menu Iniciar, Configurações e Atualização e Segurança, em seguida Solucionar Problemas, né? Então se eu vim aqui no menu e escrever Solucionar Problemas, então ele já tem aqui para mim. Se eu não quiser entrar no menu de configuração, eu já tenho uma série de soluções de problemas possíveis de resolver aqui através do próprio Windows. Se eu tiver com problemas de conexão com a internet, eu clico aqui. Se eu tiver com problemas com minha impressora, com meu áudio, com a atualização do Windows, com Bluetooth, com a parte de gravação de voz, enfim, uma série de problemas aqui que, se eu clicar, ele vai tentar executar um reparo automatizado do Windows, simplificado, claro, mas pode ser que isso resolva o seu problema, né? Então, por exemplo, eu clicar aqui, ó, ele vai abrir uma janelinha de corrigir os meus problemas de áudio, né? Se eu executar essa solução de problemas, que é equivalente eu vir aqui embaixo, clicar com direito no botão do símbolo do ícone de fone e escolher a opção solucionar problemas de som. Ele vai abrir essa janelinha aqui e vai tentar detectar problemas. Eu fechei porque o som está funcionando aqui. Então uma das possibilidades é essa, a gente utilizar o próprio Windows para resolver problemas para a gente. Claro que isso vai trazer limitações. Parte dessas limitações se dão porque são soluções simples, né, que o Windows vai implementar, e a gente pode ter um problema que não seja resolvido. A gente tenta lá, por exemplo, resolver o problema com a internet utilizando esse corretor de problemas do Windows, e ele não corrige, a gente continua com problema na nossa placa de rede. Então essas soluções do Windows aqui são limitadas, claro, né? A gente vai ter alguns comandos mais avançados que a gente pode digitar e programas de terceiros, de outras empresas, não da Microsoft, que também podem nos ajudar, né? Então, por exemplo, a gente tem o nosso querido prompt de comando, né? Aquela telinha preta lá onde a gente digita comandos e aperta a tecla Enter, né, para executar algum comando. Então, por exemplo, eu supus uma situação aqui, né? Toda vez que você liga o computador, ele entra em modo de reparo.
Isso pode acontecer porque algum arquivo seu foi corrompido e o Windows vai automaticamente te jogar para uma tela de modo de reparo, de correção de problema. Então você inicia o computador, ele entra nessa tela automaticamente para você corrigir algum problema do Windows. Você não consegue iniciar o Windows e aí as opções que tem lá não te ajudam, uma tela azul lá, e aí você reinicia e ele vai entrar de novo naquela tela lá de reparo e você vai ficar preso. Então, para resolver esse tipo de problema, onde o Windows fica preso nessa tela de reparo... Alguém falou? Deixa eu voltar aqui para a janelinha. Tem alguém com áudio aberto aí. Pronto. Deixa eu retornar aqui. Então tem um problema, como eu comentava, bastante comum. Esse problema é esse que eu comentei. Não é que o Windows fique iniciando, desligando, iniciando de novo automaticamente. Ele inicia, entra numa tela de reparo, né? E aí você nunca consegue entrar no computador, no Windows propriamente dito. Como é que você vai conseguir solucionar esse tipo de problema? Você vai ter que ter um pendrive de boot. E vai ter que abrir o prompt no pendrive de boot. Lembra, prompt é essa telinha aqui, ó. A gente vai ter que executar essa telinha aqui, a partir do pendrive de boot. E lá a gente vai digitar alguns comandos. Então, um dos comandos que a gente pode executar é esse daqui, ó. Esse comando todo aqui, né? Basicamente, o que é que esse comando está dizendo? Ele está configurando o seu Windows para que o padrão dele não seja all no aqui no final. Não seja entrar na tela de recuperação, caso tenha algum problema. E é como se você ignorasse essa tela de reparo e iniciasse o Windows. Então, pode ser que seu problema se resolva digitando somente esse comando. Existe uma solução mais geral, que é executar alguns comandos que vão verificar uma série de problemas. Então, por exemplo, aqui eu digitei 10 comandos também no prompt. Lembrando que esse prompt, gente, aqui, ó, deixa eu abrir como administrador. Essa telinha aqui do prompt, a gente tem que executar a partir de um pendrive de boot. Se seu Windows não inicia, não tem jeito, você tem que ter um pendrive de boot e o reparo que você tentar fazer vai ser a partir desse pendrive de boot. Essa seria a solução mais adequada para você resolver e mais fácil de você tentar resolver o seu problema. Então, a partir do pendrive de boot que a gente vai digitar esses comandos aqui, ó. Então, o primeiro comando é esse daqui, ó. Como eu coloquei aqui, a gente digitaria basicamente, ó, bcd edit /7 default, que é padrão, que significa padrão em inglês, né? Recovery enabled no. O que é que eu estou dizendo com esse comando de novo? Eu estou configurando para que a inicialização do meu sistema operacional não entre na tela de recuperação por padrão, caso o Windows detecte um problema. Então, isso pode acontecer, por exemplo, se um arquivo de inicialização for corrompido. Houve uma queda de energia, você desligou o computador de uma maneira forçada, pode ser que algum registro fique corrompido e toda vez que você tenta reiniciar o computador, ele entra nessa tela de recuperação. Então, para eliminar esse problema, você digita esse comando aqui, né? E dá um Enter lá. E pronto. Aí você reinicia o computador e vê se o Windows iniciou. Normalmente, se iniciou, ótimo, você resolveu o problema. Mas se não, o ideal seria você executar alguns comandos, né, genéricos, digamos assim. Então, esses dois primeiros comandos vão tentar resolver esses problemas relacionados à inicialização do Windows. Esse comando daqui, o terceiro, ele vai verificar o sistema de arquivos do Windows. Você vai fazer uma cópia você vai, na verdade, desconsiderar as configurações do Windows para que quando ele inicie, ele comece com as configurações padrão. Então, são comandos básicos que você pode executar no prompt, naquela telinha preta lá do terminal. Um a um, você digita, dá Enter, cada um desses 10 comandos. Então a gente tem um monte de comandos, vários comandos que a gente pode executar no prompt, e cada um para uma situação específica. Lembra que o sistema operacional é muito complexo, então não existe assim um comando que você digita e ele resolve tudo. A gente tenta um conjunto de soluções genéricas, mas não necessariamente vai funcionar. Então, uma solução geral, eu classifiquei como solução geral porque seria
um conjunto de comandos que tenta resolver os principais tipos de problema. Então, problemas relacionados à inicialização, problemas relacionados ao sistema de arquivos do Windows, problemas relacionados aos arquivos de configuração do Windows. Então, esses comandos tentam resolver situações que são mais comuns de acontecer, esses 10 comandos aqui. Então, a gente ataca os principais problemas. É como uma espécie de vacina para tentar conter os principais problemas, as principais doenças que nosso Windows pode ter, né? Então é uma solução genérica, né? Por isso que eu chamei de solução geral 1. Uma solução geral 2 já envolve um outro conjunto de comandos, né? Então aqui eu tenho 14 comandos que eu vou executar. Cada comando serve para alguma coisa. Então, por exemplo, pode ser que você, durante uma atualização do Windows, o computador tenha desligado, enfim, a sua atualização tenha sido corrompida, parou no meio ou não foi feita da forma correta. Então a gente vai tentar executar uma série de comandos para reparar isso. Então tá aqui, ó, eu tenho 10 comandos que eu vou executar no prompt, né? Aí depois eu vou reiniciar meu computador, abrir o prompt de novo e executar esses outros 4 comandos aqui, né? Então esses 10 primeiros comandos aqui, basicamente, eles vão tentar resolver problemas relacionados à atualização do Windows. Então eu vou parar, o Windows tem uma série de programas que ele executa quando ele inicia automaticamente, né? Ele já começa a executar. Então um desses programas é esse daqui, ó. É um programinha que tem esse nome, que é responsável por fazer a atualização automática do seu Windows. Então a gente vai parar esse programa, a execução dele. A gente vai deletar, né? Na verdade a gente vai forçar o Windows a desconsiderar os downloads que ele fez de atualizações anteriores. A gente vai parar o programa do Windows que faz download em segundo plano, que fica lá de tempos em tempos, sem a gente nem ver, fazendo alguns downloads. A gente vai parar um programinha que também o Windows tem para gerenciar algumas atualizações, alguns serviços. E a gente vai descartar, basicamente mudando o nome, de pastas que têm arquivos de atualização do Windows. Então isso aqui são só comandos relacionados a problemas de atualização. Se o seu computador, o Windows começou a apresentar um problema, depois que você atualizou ele, executa esses 10 comandos aqui, né? Um a um, você digita e dá Enter. Então perceba que é uma tarefa grande e os comandos não são simples, né? São comandos grandes, enfim, que envolvem termos específicos e são difíceis de decorar. Então a gente vai ter... Eu estou começando pela situação mais difícil. Depois que o seu computador reiniciar, você vai digitar esses 4 comandos. Esses 2 últimos a gente já viu, ó. Ele vai verificar o sistema de arquivos, vai verificar o disco inteiro em busca de erros e tentar corrigir. Esses 2 primeiros aqui, eles vão buscar erros na imagem do sistema operacional. Cuidado quando eu falo o termo imagem aqui, nesse caso não é foto. A imagem de um sistema operacional, toda vez que alguém fala para você imagem de SO ou imagem do sistema operacional, a imagem basicamente é o sistema operacional do jeito que está. Então é o próprio sistema operacional, os seus arquivos, todos os programas que você tem instalado, todas as configurações que você tem e todos os seus arquivos. Então essa espécie de conjunto de tudo que você tem, a gente chama de imagem. Esses 2 primeiros comandos são para tentar restaurar essa imagem que pode ter sido corrompida. Então um arquivo essencial do Windows foi corrompido, algum registro que é um arquivo especial do Windows foi corrompido. Então esses 2 comandos aqui vão tentar fazer esse reparo de maneira automatizada para você. Muitas vezes verificando no servidor da Microsoft se está faltando algum arquivo. Se tiver, ele já pode tentar baixar e trazer para o seu computador, né, para substituir o arquivo corrompido que você tem. Uma boa dica é você pegar esses comandos todos aqui, ó, esses 10 comandos, coloca eles num bloco de notas, ó, como eu fiz aqui, ó, abre um notepad, coloca os comandos todos, né, na sequência mesmo e salva. Eu botei aqui o nome de script 1. Claro que como eu estou num bloco de notas, ele vai salvar como texto, mas não tem problema. Depois que ele salvar como texto, eu clico com direito, venho renomear e boto esse finalzinho de extensão, .bat. Ele até muda o símbolo. Vira um arquivo de executar comandos em sequência ou comandos em lote. E aí se eu dou 2 cliques aqui nesse arquivo, ele vai executar esses comandos todos aqui na sequência de uma forma automatizada, de uma vez só. Executa esse, depois esse. Então ele executa essa sequência de comandos. Então criar arquivos .bat pode ser útil. Cuidado, se você baixar arquivos .bat feitos por outras pessoas da internet, pode ter algum comando aqui nocivo para você. Então procure bastante
e de preferência crie os seus próprios arquivos de execução, né? Então essa solução seria executar esses comandos. Depois que você inicia o computador, então aqui tem 10 comandos, aí depois que você inicia, você vai executar esses 4. Para você também não ficar digitando esses comandos, pega esses 4 comandos aqui, salva no segundo bloco de notas, né, no segundo arquivo, eu chamei de script 2, né, e faz a mesma coisa, ele vai salvar como texto, e depois você altera esse finalzinho aqui para .bat. Quando você fizer isso e der 2 cliques para executar aqui, com o botão esquerdo do mouse mesmo, ele vai executar esses 4 comandos aqui na sequência. E lembrando que esse comando disme, ele demora de cerca de 10 a 20 minutos. Esse comando aqui também demora uns 10 a 20 minutos. E esse daqui pode demorar 40, 50, 60 minutos, dependendo do tamanho do seu HD. Então são comandos que são demorados. Você vai executar esse script aqui e vai deixar ele rodando lá. Para a gente otimizar, existem aplicativos específicos, né? Para a gente não ter que decorar esses comandos todos. Então um desses aplicativos é o nosso FixWin 10, né? Ele não é feito pela Microsoft, ele é feito por um site, né? Um site chamado The Windows Club, que basicamente pegou esses comandos todos aí e criou a interface bonitinha aqui, onde a gente vem aqui e basicamente clica num botão, né? Então, checar o sistema de arquivos, eu não preciso decorar esse comando aqui, ó, sfc/scanal, abrir prompt, nada disso. Eu abro o meu programinha, FixWin, e clico aqui nesse botãozinho aqui, ó. Então, criar ponto de restauração, usar o disme, aquele comando, ele já tenta fazer isso para mim, né? Tentar corrigir alguns problemas. E tem mais opções de itens de menu. Se você tiver com problemas na internet, na conectividade da rede, eu clico aqui, ele vai abrir um menu com várias opções. Então, eu tenho aqui instalado o FixWin, que eu baixei. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho em como eu posso utilizar isso da melhor forma. Vamos lá. FixWin. Na verdade está na minha área de trabalho já. FixWin. Cadê você? Tá aqui. Então é um programa bem curto, bem pequeno. Aqui. Pronto, é um programa bem sucinto, né? Ele é bem pequeno. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem basicamente 1 mega, né? Não menos que isso, ó, metade de 1 mega, 500 KB. E quando a gente der 2 cliques aqui para executar, ó, perceba que ele tem um símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho aqui no ícone diz que você tem que ser administrador para executar esse programa, e ele vai abrir aquela janelinha que eu mostrei para vocês, ó. Então tá aqui. Então, por exemplo, eu estou com algum problema na internet, aí eu clico aqui, ó, internet conectividade, tem um monte de possibilidades de erros, de problemas, e aqui tem um botãozinho do lado, consertar, corrigir, né? Na verdade, fix significa corrigir em inglês. Então, por exemplo, eu estou com um problema na conexão de internet, eu venho aqui, clico nesse botão, ele vai tentar restaurar as configurações da minha placa de rede, né? Colocar no padrão. Se eu tiver com um problema, sei lá, nas minhas janelas, né? A lixeira sumiu, o ícone da lixeira sumiu da minha área de trabalho. Aqui tem um botãozinho para corrigir isso. Um outro problema, o Explorer.exe ela não inicia quando o Windows abre. O que é o Explorer.exe? O Explorer ele é o programa, digamos assim, do Windows responsável pelas janelas, por essa barra de tarefas aqui. Então, se o seu Windows inicia e não aparece a barra de tarefas com o menu iniciar, você não consegue abrir janelas como essa daqui, ó. Então esse comando aqui, ó, fix, clicar aqui, vai tentar restaurar, né, corrigir o Explorer, né? Não está aparecendo a miniatura dos seus arquivos aqui, ó, aqui dentro das janelas. Tenta executar esse reparo aqui, né? Se você tiver com outros tipos de problemas, por exemplo, o Windows Defender. O Windows Defender é um antivírus simples, mas que pode te ajudar, né? Se você for comparar é melhor que nada, e ele vem por padrão no Windows, né? Pode ser que ele esteja com um problema, você vem aqui. Então são reparos automatizados, mas que envolvem alguns daqueles comandos que a gente já viu. Aqui tem reparos adicionais, ó. Então ícones corrompidos na sua área de trabalho,
habilitar o modo hibernar, né, que basicamente significa manter o estado do seu Windows como está aqui agora, só que desligar o HD, desligar o vídeo para você economizar energia. E na tela inicial, que seria essa de bem-vindo, basicamente tem os reparos mais demorados, que é aquele de checar o sistema de arquivos, aqui é rápido, criar um ponto de restauração. Então tem uma série de reparos, né, para você fazer se você estiver com problemas. Aqui, por exemplo, você está com problema na atualização automática do Windows. Vem aqui, ó, dá um fix, né? Então esse aplicativo FixWin, essa versão que eu estou mostrando aqui para vocês, inclusive, ela não é a mais atual, já tem versão mais atualizada. Como é que eu faço para achar? Só digitar no Google, ó, FixWin Download, né? Primeira opção aí, na verdade, deixa eu botar aqui o Windows Club, né? Mas a primeira opção já vai te servir, né? Então, thewindowsclub.com é o site, né? Então ele vai abrir. De novo, como eu falei, não é da Microsoft, mas já é um aplicativo que já existe há um bom tempo, né? Já tem vários anos que existe o WinFix, né? E aí, ó, ele já tem uma versão mais atual, que é voltada para o Windows 10, mudou um pouquinho a interface, né, os símbolos, mas a ideia continua a mesma. Então lá embaixo tem um monte de propaganda, tem a opção aqui de download, né? E aí você vai baixar, um arquivo pequenininho, ó. Ele está menor ainda, 200 KB só. Deixa eu executar ele. Então, essa seria aqui no caso a versão mais recente dele. Ops. Deixa eu extrair tudo. Aqui mesmo. Pronto. Tá aqui. Essa seria a versão mais recente dele, que é o que eu mostrei lá no print na apresentação. Então ele detecta as características do meu computador, né? E tem aqui, ó, verificar o sistema de arquivos, criar pontos de restauração, reparar a imagem do sistema operacional, problemas relacionados ao gerenciador a janela de gerenciador de arquivos, que seria essa janela aqui, ó, se você tiver algum problema com ela, aqui tem uma série de correções, né? Problemas de internet também, né? Então você tem uma série de correções que você pode fazer aqui. Problemas no Windows 10, né? Lembra que o Windows 10 ele tem uma loja, assim como a gente tem no celular o Play Store para quem usa Android ou o App Store para quem usa iPhone. O Windows também, por padrão, tem uma loja para você baixar aplicativos. Se você tiver com problemas nessa loja de aplicativos do Windows, tem reparos aqui, ó. Aqui, um dos problemas aqui no Windows 10, por exemplo, o Wi-Fi não funciona depois que eu fiz um upgrade. Eu saí do Windows 8.1 e transformei em Windows 10. Tem um comando aqui para você fazer. Eu quero, deixa eu ver, tive um erro na atualização do Windows. Quando eu fui fazer a atualização, ele me deu essa mensagem de erro aqui, ó. Clica aqui nesse botão, ele vai executar uma série de comandos para vocês. Então a gente não precisa decorar aqueles comandos que eu mostrei. Embora seja útil você saber para que cada comando daquele serve, é interessante você saber que existe um aplicativo que já faz aqueles comandos para vocês, né? Essa versão aqui do FixWin, em relação à anterior que eu mostrei, que eu abri primeiramente, já tem mais opções. Reparar o Windows Defender, né? Vai resetar as configurações dele para o padrão. Resolvedores de problemas. Ó. Se tiver problema no áudio, se tiver problemas de energia, se tiver problemas na impressora, se tiver problemas no Internet Explorer, se tiver problemas na atualização do Windows, se eu tiver problemas de conexão com a internet, com algum hardware, algum dispositivo meu, com minha placa de rede. Então na verdade aqui ele vai executar os programas do Windows, mas essa ferramenta aqui, o FixWin, é um local único que organiza tudo para você e executa uma série de comandos para você também no prompt, né, de maneira otimizada. Então eu aconselho que vocês busquem esse aplicativo, FixWin. Eu estou focando aqui no Windows 10, que é a versão que eu acredito que vocês vão encontrar com mais facilidade no dia a dia, né? Existem outras soluções, ó. Então aqui eu coloquei algumas que a gente vai discutir no futuro, né? Outros softwares mais avançados que esse que eu mostrei agora. Tem o Hirens Boot, tem o Tweak Windows Repair e tem o Windows Repair Toolbox. Eu vou tentar mostrar todos eles para vocês, mas a gente tem que lembrar algumas coisas. Existem muitas situações específicas no Windows relacionadas a problemas, né? Não existe uma solução única, cada caso você tem que tentar resolver especificamente, né? E para fazer isso, você vai ter uma série de itens
que vão te ajudar, né? Então, alguns comandos, aplicativos como FixWin. Então, tem alguns links e algumas dicas úteis. Então, eu vou deixar aqui no comentário desse vídeo esses links todos, o link de download desse FixWin que eu mostrei para vocês, um vídeo explicando ele, uma página da Microsoft explicando alguns erros mais graves e uma série de instruções de como você resolve esses erros mais graves, o link para você fazer o download do Windows 10, né, do próprio site da Microsoft, ela permite, um link do site da Dell explicando aquele comando DISM, aqui um videozinho explicando problemas de Windows que não inicia ou fica iniciando sozinho ou fica travado entrando sempre na tela de reparo. Aqui um link aqui do hardware, né? Lembrando que esse hardware.com.br e o clube do hardware.com.br são os dois sites onde você vai encontrar mais informação relacionada a problema. Muito provavelmente alguém já passou pelo mesmo problema que você está tentando resolver. E vou deixar também o link do Babu, que era um site e agora também é um canal no YouTube. E ele é voltado para o Windows também. Então ele tem aqui uma lista de vídeos que ele fez de um curso gratuito para resolver problemas, deixar o Windows mais rápido, né, executando mais de forma mais rápida mesmo. E lembrando que cada erro você tem que investigar individualmente e que um sistema operacional é algo muito complexo. Ele é formado por vários módulos, muitos aplicativos, muitos arquivos e são dezenas ou centenas de milhões de linhas de programação. Imagine um programa feito de 200 milhões de linhas de programação. É o que um sistema operacional é. Então, se parte dele dá um problema, você está tentando resolver um local específico, né, do seu sistema operacional. Então tenham isso em mente, eu vou deixar esses links todos na descrição do vídeo no YouTube, do YouTube. E é isso, pessoal.